noite a todos. Mais uma vez aqui nós estamos para um bate-papo, né? Esse bate-papo que nos auxilia tanto, auxilia aquele que aqui está a falar e aqueles todos que estão a ouvir. Lembrando que eu escuto duas vezes, porque eu escuto externo e internamente, então talvez seja mais para mim que para vocês. Bom, nessa visão, nesse sentimento, eu recebi um tema que aparentemente é tão simples, a resposta talvez seja muito imediata. Ele é uma pergunta: devemos nos afastar de quem nos faz mal? Eu acho que no imediato a resposta pode ser, se eu perguntar de um a um, não pensem, respondam claramente, rápido. A resposta vai ser claro, claro que sim. Se me faz mal, devo me afastar. Pois é, aí vem a grande reflexão. As perguntas, especialmente aquelas que nos fazemos a todo momento, no dia a dia, em nossa casa, nos momentos de dificuldade, nos momentos de maior reflexão ou não, todas elas são para crescimento espiritual, para nossa evolução. E essa talvez seja uma das tarefas mais complexas de se analisar. Se devemos nos afastar de quem nos faz mal. Então, para iniciar, eu vou lá no Evangelho segundo o Espiritismo para fazer uma remissão às palavras de Jesus contidas em Mateus, capítulo 5, versículos 20 e seguintes. No título que diz: amai os vossos inimigos. Olha o vínculo. Devo me afastar daqueles que me fazem mal? E eu acho no Evangelho: amai os vossos inimigos. E nas palavras de Jesus, assim traz: aprendestes que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Isso é aquilo, a época. E ele vem de forma contundente: e eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Aí ele continua ainda, e isso poderia resumir toda a palestra se a gente não tivesse que trazer essa vinculação para o nosso dia a dia, que ele coloca: os publicanos não fazem também? Quer dizer, se fosse só para amar a quem não são caros, e se não saudades, senão os vossos irmãos, que fazeis isso mais que os outros? Os publicanos não fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas, dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E aí vem o discorrer que vale a pena ser lido no Evangelho. Bom, diante dessa fala de Jesus, vem aquela celeuma, aquela dificuldade de analisar: mas espera aí, então eu vou ter que insistir, como é que eu vou agir diante disso? Como é que eu tenho que lidar então? Se a pessoa me faz mal, ela me prejudica mentalmente, emocionalmente, não cheguei no fisicamente, estou apenas na esfera psíquica, na esfera emocional. O que eu devo fazer? Jesus diz que eu devo amar aos inimigos, mas como eu posso fazer com alguém que me causa o mal?
Aí, vamos lá no fragmento de Divaldo. Ele diz: ame sempre, mas não te permitas relacionamentos conflituosos sob a justificativa de que tens a missão de salvar o outro, porque ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa à alegria de ser pleno. Já colocamos um contraponto aí. Então, qual é o limite? Qual é a questão? Como funciona essa convivência? Apesar da conveniência inicial nos trazer que o ideal seria que nos afastássemos de quem nos faz mal, isso é cômodo, é sempre muito cômodo. O segredo fica numa linha interessante que podemos considerar como o afastamento emocional. Esse é um ponto interessante. Por quê? Quando eu digo que alguém me faz mal, que alguém me causa mal, eu me esqueço de que eu tenho que controlar os meus sentimentos. E vamos nos perguntar: quem é capaz de nos magoar? A gente pode imaginar várias pessoas. Quem é capaz de me irritar também? De me decepcionar? Olha a quantidade de sentimentos negativos. Aí eu vou dizer a todos vocês e a mim mesmo: ninguém é capaz de me decepcionar, de me irritar, de me magoar, de me indignar, porque os sentimentos são meus. A diferença está na forma com que eu vou reagir. Então eu tenho que controlar. A decepção é muito simples. Ela tem como fruto o meu erro em imaginar no outro o que eu quero que o outro seja e não aceitar o outro como o outro é. Primeiro ponto é esse: a aceitação do outro como o outro é já impede que nós nos decepcionemos com qualquer pessoa, e gera também uma possível aceitação de quem nós somos, de nos aceitarmos com nossas imperfeições. O fato de pessoas nos fazerem mal podem ter causas partidas dela ou de mim. Eu não posso deixar que seja simples algo tão complexo. Eu não posso tratar com a simplicidade de que, se a dificuldade se me apresenta no momento, eu afasto ela. Não vou, não quero saber disso, vou seguir meu caminho, isso não é para mim. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Estamos numa fase evolutiva onde a dificuldade, os percalços, os testes, eles são a regra, eles são predominantes. O sofrimento é predominante, a dor é predominante. E o que vai fazer com que nós nos saiamos melhores ou piores dessas situações é a forma com que eu enfrento a situação. Olha a importância do eu não egoísta, mas do eu como ser individual, parte de uma engrenagem divina e que deva funcionar juntamente com essa engrenagem de forma produtiva, não destrutiva. Porque se eu mudo o meu eixo de forma egoísta, eu atrapalho toda a engrenagem. Eu dificulto para mim, minha evolução, eu dificulto para os meus. E aí, volto no ponto: distanciar emocionalmente. Como eu faço isso? Se eu tiro expectativas, se eu trabalho o meu sentimento, se eu consigo controlar a forma com que eu recebo o que vem do outro, inclusive as críticas, nós utilizamos mal a palavra, tratamos a palavra crítica como se fosse uma agressão, e a crítica, na sua origem, ela nada mais é do que uma análise, do que uma observação. Quando alguém me critica,
ele me traz algo que ele está enxergando em mim e que pode ser real. Então eu devo utilizar daquilo como alicerce para a minha evolução. Tentar observar o porquê aquilo ocorre, por que eu estou sendo testado de forma constante por aquela pessoa, por aquela situação, por que ela se repete? Se ela é tão contundente ali, é porque é para mim. Outro aspecto interessante, quando eu chego e falo, olha, eu não suporto aquela pessoa, ela me faz mal, ela é muito arrogante, ela é muito implicante, e a gente começa a fazer aquelas várias colocações que eu enxergo na outra pessoa e ela me incomoda, me irrita, ela me faz mal por isso, e eu esqueço de olhar para dentro de mim e fazer também uma análise básica de que possivelmente o mal que eu enxergo no outro é o que eu mais conheço. Por isso a minha facilidade de identificação. E às vezes a minha antipatia, o meu incômodo na atitude, na postura daquela pessoa que eu considero que ela me faz mal porque ela me faz enxergar algo que eu não venci em mim. Eu estou colocando hipóteses para mostrar que não é tão simples eu virar e falar, vou afastar essa pessoa para lá e pronto. Os encontros e desencontros dessa nossa existência, desse momento, vamos dizer, dessa passagem nossa aqui pela Terra, eles têm uma razão de ser. Eu ainda brinquei com o Luciano aqui pouco antes, dizendo que o nosso estudo de hoje é quase uma prévia para me auxiliar na discussão, porque falávamos ao final justamente sobre esses conflitos, sobre as reencarnações, os reencontros conflituosos. Foi citado até a questão da união, que a maioria das uniões, até o Luciano fez isso, a maioria das uniões de casamento são para resgate. E de fato, os vínculos familiares, as questões que nos envolvem hoje, em sua grande maioria, vamos colocar assim, porque não podemos colocar regra intransponível, porque cada situação que vivenciamos são nossas, são peculiares, mas elas costumam ter origem em outra existência. Elas nos vêm para serem resgatadas, corrigidas, e que os nossos planejamentos pré-reencarnação, eles são relativos. Nós temos um controle relativo vinculado diretamente ao nosso livre-arbítrio, o que eu vou decidir, o que eu não vou decidir, e a nossa lucidez lá faz com que nós busquemos reencontros reconciliatórios com pessoas que nos fizeram mal ou que nós fizemos mal a elas. Por isso que eu te disse, Luciano, que a questão é muito vinculada ao nosso estudo. Hoje eu fui muito auxiliado, eu fui muito iluminado nesse sentido, porque além do estudo, nós debatemos sobre isso. Sobre as questões que envolvem os compromissos assumidos e as necessidades de agirmos com resignação. Eu acho que a resignação em enfrentar os problemas, as pessoas, e não nos abatermos e nos deixarmos nos afastar daqueles que nós temos alguma sensação, algum conflito, ela é importantíssima. E para nós que estamos aqui desvendando os caminhos da doutrina espírita, mais ainda, porque os encontros familiares, o seio familiar é o ponto primordial dos encontros e desencontros, onde nós chegamos aqui juntos para nos auxiliar, auxílio mútuo, ou para reconciliar, para auxiliar o outro, ou para sermos auxiliados pelo outro. E todos esses trabalhos geram conflitos. E quando nós nos abrangemos mais, saímos um pouco da esfera só familiar, a sociedade em que convivemos, escola, trabalho. Quem aqui não tem dentro do trabalho uma pessoa
que você fala, convive e fala, mas aquela pessoa ela me incomoda, tem alguma coisa estranha, alguma coisa que eu não... Aí é aquele ditado, né? Meu santo não bate com o dela. Isso é muito comum a gente ouvir para os antigos. Por quê? Então, como meu santo fala, não vou muito na cara daquela pessoa, não sei o motivo, eu acho que não dá certo. Tem uma razão de ser. Eu tenho como me lembrar disso? Não. Porque se eu me lembrasse disso, se não me fosse dada a dádiva do esquecimento, essa reconciliação possivelmente não aconteceria. Porque se eu me recordo de que alguém me fez um mal muito grave, que ensejou um reencontro para reconciliação naquele sentido, a mágoa é aquela dificuldade que eu tenho de lidar com o meu sentimento, meu, não é do outro, é meu. Ela fica mais forte por revivenciarmos aquele momento passado. E pode às vezes dificultar uma coisa que o laço consanguíneo, por exemplo, que um encontro de trabalho, um auxílio mútuo, um abraço, um olhar, quantas vezes nós, em momentos de fragilidade, a pessoa que a gente menos imagina que poderia nos estender a mão, essa mão vem e ali muda-se a página de todo o sentimento, de toda aquela compreensão, nos tornamos próximos, auxiliares uns dos outros e cai aquele preconceito formado por uma expectativa que eu criei sobre o outro. Não é o outro, sou eu, é a imagem que eu coloquei. Deus nos dá todas as ferramentas, os mecanismos para nós rompermos, suplantarmos essas animosidades. Jesus traz: devemos amar aos nossos inimigos. Amar, amor. Não sabemos muito bem o que é isso no sentido pleno. Vivemos fragmentos de amor. Mas ele traz, Emmanuel traz, vários amigos espirituais, mentores, nos traz a importância da necessidade de nos reconciliarmos com os nossos desafetos. Então, por que eu ainda acho que é mais fácil eu me afastar de pessoas que me fazem mal? Porque é mais cômodo. É mais cômodo eu fugir do problema do que eu enfrentá-lo. As chamadas pessoas tóxicas, nós chamamos, a pessoa é tóxica. Por que não sou eu o tóxico? Como perguntaram uma vez para Chico, sobre uma pessoa perguntando a ele sobre os problemas que estava passando, e perguntou: Chico, por que eu? E a resposta dele foi básica: por que não você? Quando nós perguntamos por que acontece comigo, por que eu tenho esse sentimento negativo, eu jogo para o outro e me coloco como vítima. E nós somos vítimas de nós mesmos, não do outro. Então você está querendo dizer que a gente tem que fazer de tudo para manter uma convivência que me faz mal. Existe um limite, existe uma barreira, e eu até, num estudo que eu fiz uma vez sobre o divórcio, que se falava se o Espiritismo era a favor ou contrário ao divórcio, e na leitura de várias matérias, de vários livros, uma das coisas me deixou muito intrigado e achei muito interessante, dizendo que o Espiritismo, a providência divina, ela não quer, não o divórcio é tudo nosso, material, não material, mas a união. Não se pretende que se dissolva a união, porque ela tem um motivo de ser, de vivência, de crescimento, de apoio, de resgate, várias coisas, bem individuais e coletivas, em conjunto. Mas, a partir do momento que essa convivência, a partir do momento que essa união ou essa proximidade se torne lesiva, danosa, e ela rompa a barreira do resgate, do conserto do problema, para se gerar novos compromissos a serem resgatados em vidas posteriores, onde um começa a ser
muito danoso ao outro, começa a prejudicar, começa a agredir fisicamente. Eu não tinha chegado nesse aspecto e olha que eu cheguei nele agora. Agredir psicologicamente e que você não tenha forças, não consiga buscar, nesse momento é de se cogitar sim um afastamento. Mas olha o ponto radical, e não é a minha mera análise superficial de como eu diz, não, ele me incomoda, eu já vou sair, a pessoa me incomoda, eu vou sair. O incômodo não é suficiente, porque o incômodo é natural. O incômodo daquele que nos mostra a verdade, ele existe. Se alguém está me mostrando um defeito que eu tenho, é óbvio que ele vai me fazer mal, porque eu não quero enxergar. Se eu não quero enxergar, aquele que está me auxiliando é o que me faz mal. É porque ele é ruim? Não. Está em mim. Mas quando isso começa a gerar os compromissos, os débitos a serem resgatados, aí eu tenho que olhar intimamente, ver a minha força e ver o momento, porque às vezes o nosso compromisso assumido antes do reencarne é maior pelo meu afã e a vontade muito grande de resgatar. E eu não me fortaleci o suficiente. Falamos aqui de vidas sucessivas, de erros repetidos, de quedas repetidas, por não sabermos enxergar a medida. Porque o livre-arbítrio, a decisão nossa, a forma com que nós trilhamos o caminho, ela é nossa. Nós temos um roteiro, um esboço traçado. Eu sigo ou não. Isso é o livre-arbítrio. É a beleza do livre-arbítrio que evoca para nós a responsabilidade evolutiva. E nesse aspecto, por mais que nós pensemos que seria melhor o afastamento, nós temos que chegar que o melhor é o autoconhecimento, é o auto-perdão, é a aceitação do próximo. E se chegarmos ao ponto de termos que de fato nos afastar, que nós tenhamos a caridade, que nós desenvolvamos em nós o amor que está em nós, de orarmos para aqueles com quem não tivemos a capacidade, a força, nesse momento, de nos reconciliarmos, de realizar os resgates. Então, olha, até no momento em que achamos que o caminho é o afastamento, se o afastamento físico for o último caso, porque é aquele emocional onde eu me blindo, onde a pessoa que chega e faz um comentáriozinho não me afete, porque depende de como eu recebo. Quando eu não consigo isso, eu chego ao máximo, que é o físico, eu tenho que manter o vínculo mental em oração, em vibrações, para que me auxilie e auxilie o outro a que essa barreira seja transposta o quanto antes. Se não nessa, na outra, mas que seja dada uma luz, porque às vezes a providência divina nos traz mais soluções do que nós somos capazes de enxergar, pelas afetações materiais, pelo orgulho, pela vaidade, por todas as emoções de individualismo, de egoísmo muito grande que nós temos, nos colocando como centro, como corretos. Eu numa discussão um dia, uma pessoa falando assim, mas quem tem razão? A razão é minha, não me pertence. A verdade não é minha, a verdade existe. A verdade, ela está lá. Se eu terei ou não capacidade de alcançá-la é outra coisa, mas ela existe independente de mim. Eu não tenho que convencer o outro, eu tenho que me convencer. E se eu puder auxiliar o outro a chegar nisso, excelente. Eu tenho que perdoar a atitude do outro, porque se eu hoje consigo ter uma capacidade de perdão real, e o outro não tem, eu tenho que auxiliá-lo. Como? Oração, vibrando, pedindo por ele. Se eu venho à casa espírita, peço por aquele que eu tenho mais dificuldade de lidar, que às vezes é um familiar dentro de casa,
Às vezes é aquele que quer nos desmerecer no aspecto religioso e nos coloca, a gente brinca sobre o obsessor encarnado, como isso não é uma brincadeira, é fato. A literatura espírita traz que nós somos às vezes obsidiados por pessoas próximas e fazemos da mesma forma uma influência negativa. Nós podemos ser aquele que faz mal, não o outro. Olha o círculo que existe e que nós fazemos parte e que não temos como sair, nos isolarmos, não podemos ser eremitas, sob pena de perdermos essa existência, de jogarmos por terra todo o comprometimento, o compromisso que nós assumimos quando viemos para cá, que envolvem família, amigos, afetos, desafetos, as pessoas que de repente eu sinto algo ou uma afinidade. Quem de nós não encontra uma pessoa que nunca viu e fala, gente, essa pessoa me traz uma coisa tão boa, parece que eu conheço a minha vida toda. O conhecimento pode estar vindo lá de trás. Vou lembrar? É óbvio que não. Da mesma forma que aquele sentimento de ranço, de dor, de tristeza, de incômodo também. E ele ocorre com encarnados e desencarnados. Os trabalhos aí de desobsessão, de reuniões mediúnicas em auxílio de espíritos que estão ainda presos nesse ciclo e que às vezes aquele que se chama vitimado da obsessão, ele apenas não conseguiu esse distanciamento psíquico e não conseguiu reverter a energia positiva para auxiliar aquele que obsedia. É muito mais amplo. Então, eu devo ou não devo? O que fazer? Eu achei um trecho interessante aqui, já estou encaminhando já, preocupado com os horários que voltam ao normal, né? Que dizia como conviver com pessoas que nos fazem mal. E aí, esse pequeno texto traçou 3 caminhozinhos interessantes aqui, dicas que eles colocam que, assim, não digo que são taxativas, mas que são úteis, além de todas que nós conversamos aqui, que perpassam pelo autoconhecimento, pela autoaceitação e pela aceitação do próximo. Aí eles colocam aqui, esteja sempre orando, vigiando. Quando você está em sintonia com o plano espiritual, somente pessoas nesse mesmo nível irão se aproximar de você. Segundo, não responda ou faça o mesmo que essa pessoa está fazendo, quando se coloca como um ato negativo, ruim. Não retruque de jeito nenhum. Jesus falava outra face, gente. Sou eu não. Está lá no receituário de Cristo. Dê amor àquele que só te mostrou ódio. Mas se essa pessoa não quiser sintonizar na mesma energia que a sua, se afaste dela. É aquele caso mais drástico. Terceiro, peça auxílio ao seu mentor espiritual. Vamos buscar aqueles que também nos intuem, nos auxiliam, nos revigoram. O plano espiritual está todo o tempo nos auxiliando, nos dando caminhos, intuições. Deus não nos abandona. Converse com o seu mentor, peça que ele, o Espírito de Luz, acompanhe a outra pessoa. Olha o desprendimento, não é a mim, a outra pessoa, para que ela busque se melhorar e não causar transtornos às outras pessoas. E também, caso seja eu o fator de turbulência, que eu seja intuído a mudar a minha postura. Aí a gente chega e diz: devo me afastar das pessoas que me fazem mal? Eu acho que a resposta deve ser: depende. Falar que sim, que não, seria aliviando da minha parte. Porque eu tenho que aprender a amar aqueles que eu tenho dificuldade. Eu tenho que aprender a me amar e a distribuir esse amor. Eu tenho que aprender a aceitar o outro e a mim mesmo. E a entender que se a minha imperfeição, se eu acho que isso é fácil de dar e o outro não é porque eu sou melhor que o outro, não. Talvez eu tenha vencido isso, ou eu esteja com dificuldade de enxergar a verdade, que eu também não sei lidar com essa situação. E para finalizar
esse papo cheio de cacos que eu joguei para a gente poder pensar bastante, mas sem uma resposta final objetiva, porque ela não há. Ela vai de caso a caso dentro de cada um de nós. Como eu gosto sempre, eu fui buscar nas poesias ditadas, e nesse caso mais uma vez por Maria Dolores, que eu acho que ela nos toca o coração, e ela diz: escuta, alma querida. Escuta, alma querida, se alguém te apedrejou o coração, não plantes ódio na alma contundida, nem pranteis em vão. Sustenta no caminho da esperança o perdão por dever, não te des a vingança. Esse alguém vai viver. Dá sublimado amor que o mundo não descreve. E se alguém te despreza com mentiras, não repliques de leve, nem lamentos profiras. Segue à frente na paz em que te escondas, abraçando a humildade por prazer. Por maior seja o insulto, não respondas. Esse alguém vai viver. Seja onde for, se alguém te suplicia sob golpes brutais, não reclames, não percas a alegria, nem te azede jamais. Acende a fé no peito sofredor e procura esquecer. Infeliz de quem ri na capa do agressor. Esse alguém vai viver. Escuta, alma querida. Quem ofende ou se opõe a revidar, atira fogo e lama a própria vida, compra fel e pesar. Cultiva a compaixão serena e boa, envolve todo o mal em bem-querer. Aí aquele que fere ou que atraiçoa, esse alguém vai viver. Muito obrigado pela atenção de todos, por compartilharem comigo esses momentos, essas palavras. Uma iluminada semana a todos. Obrigado.